Hoje nós vamos falar um tema interessante que está em João capítulo 4, versículo 15. O Senhor dá-me dessa água para que não mais tenha sede. É a fonte inesgotável. É o nosso tema de hoje. E justamente, ele é retirado de uma passagem de Jesus, a mulher de Samaria. E aí, Jesus, estava lá com os fariseus, estava ouvindo eles dizerem que Jesus batizava mais discípulos do que João. Mas no versículo 2, desse capítulo, dizem que eles mesmos falam lá na Bíblia, Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Bom, Jesus deixa a Judéia e vai para Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. E aí eles chegam a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto daí das terras de Jacó. Muito bem. E ali existe uma fonte conhecida por todos eles, que era a fonte de Jacó, E aí, cansado da viagem, ele vai, senta-se ali junto da fonte por volta da hora sexta, meio-dia para nós aqui, E aí vem uma mulher samaritana tirar água. E aí Jesus pede a ela, dá-me de beber. E os discípulos, tinham ido comprar os alimentos, E Jesus estava ali esperando eles voltarem. E aí a mulher samaritana fala, como, sendo tu judeu, pedes beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Lá no versículo 9 até diz assim, porque os judeus não se dão com os samaritanos, E aí Jesus responde para ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha interessante isso, O dom de Deus. Deus é amor, O dom de Deus é amor. Ponto final. Tudo que Deus faz para todo o universo é de uma excelência na minuciosidade, nos detalhes, que ainda a gente desconhece 300 coisas, milhões, 300 não, milhões de coisas, o amor dele se expressando para todos nós, através desses detalhes. Se a gente olhar o nosso corpo físico, a gente já não conhece nada nem sobre o nosso DNA, tantas coisas ainda para a gente descobrir no nosso cérebro, percebe? Pois é. Deus, o dom de Deus é amor. Deus é amor. E Jesus, se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, se você conhecesse o amor, E quem é que está te pedindo? Você é que estaria pedindo a água viva. Muito bem. Depois a gente vai falar sobre essa água viva. Mas no momento, a resposta, dela, que ainda era, ignorava, não estava entendendo o que ele queria dizer com isso, ela disse, mas como assim, Senhor? Você não tem como tirar, o poço é fundo. Aonde, pois você tem água viva? E ela pensou, porque ela estava pensando na água material, E aí ela pensou, você está falando de um poço diferente desse? Um poço de uma água diferente dessa? Aí ela pergunta, eu imagino ela, nós mulheres, colocando a mãozinha na cintura, e fazendo assim, quem você pensa que é? Tá lá no versículo 12, Porventura você é maior do que Jacó, Porque Jacó, ela diz, é o nosso pai que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, os seus filhos e o seu gado. Ela está dizendo, você disse que tem um poço diferente? Um poço de água viva, Que poço é esse? E por que esse poço é melhor do que o poço de Jacó? É o que ela está falando com Jesus, E aí Jesus fala para ela assim, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quer dizer, além de beber a água, nunca mais ter sede, aplacar a sede atual, nunca mais ter sede, ainda vai ser uma fonte de água a jorrar. E aí a mulher responde, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Depois, nos versículos seguintes, só para a gente saber, ele fala assim, então busca o teu marido. Ela, eu não tenho marido. Aí ele, bem sabes
Tu já teve 5 maridos e este que você está vivendo agora não é teu marido. Então ela fala assim, tu és um profeta, porque como que ele poderia saber isso, né? E aí ele se revela, né, como o Cristo. E ela sai correndo e vai lá para a cidade, anuncia a presença, né, de que o Cristo chegou e que estava lá. E os samaritanos recebem com muito amor, saem correndo para saber. E aí diz, a gente crê não porque você nos contou, mas porque nós mesmos vimos, né? Então esse é essa passagem, né, da mulher samaritana, né? Gente, vamos aqui pensar, saber um pouquinho mais dessas coisas, né? Essa mulher samaritana, ela era mal vista. Ela sofria, como diz hoje em dia, o bullying, né, pelas mulheres respeitáveis da cidade, né? Essas mulheres respeitáveis, elas iam encher os seus cântaros, né, ao amanhecer e ao pôr do sol, porque o sol estava mais fraquinho, mais brando, né? E ela, como ela recebia, né, provocações dessas mulheres, era mal vista, ela era vista como uma mulher imoral, pecadora, né? Ela vai justamente nessa hora sexta, como diz lá naquele versículo, né? Que é bem ao meio-dia, onde o sol tá a pino, um calor, nossa, um calor absurdo, né? E assim, né? Ela está ali, mas Jesus não faz nada ao acaso, né? Propositadamente, você imagina, Jesus não foi com os outros discípulos comprar comida e ficou ali descansando? Não, né? Ele sabia, né, que aquela mulher estava vindo e ele queria auxiliar essa mulher, né? Então, o que Jesus faz, né? Ele, se vocês souberem, né, que ele está quebrando 3 regras principais ao conversar com essa mulher, que a gente às vezes desconhece das regras daquela época, né? Porque em primeiro lugar, as mulheres eram consideradas inferiores ao homem, né? O homem do Oriente Médio jamais ia falar com uma mulher em público. Mesmo se essa mulher fosse sua esposa, sua mãe, sua irmã, sua filha, ele não falaria, né? Em terceiro lugar, os judeus, né, eles não falavam com os samaritanos porque eles achavam que o povo, os judeus, que samaritanos eram judeus, né? Mas eles achavam eles traidores. Por quê? Porque os judeus samaritanos, eles se casaram com estrangeiros e eles casavam só entre si. E esses estrangeiros adoravam a vários deuses, né? Então eles consideravam os samaritanos, uns judeus, traidores, né? Por isso que eles mutuamente se evitavam, principalmente o contato, falar e tudo mais, tá? Em terceiro lugar, o homem respeitável, como fosse um mestre, né? Jamais falaria com uma mulher de má reputação. Aquela mulher era socialmente rejeitada. E aí, gente, aqui entra o nosso entendimento, né? Jesus ignora todas essas barreiras sociais e conversa com a samaritana, né? Ele ali se revela como o Messias que todos aguardavam ansiosamente. E o que ele oferece? O perdão, a redenção e uma nova vida, né? Ou seja, essa mulher, ela bebe a taça de água viva que Jesus lhe ofereceu e vai correndo lá para a cidade, nós vimos, né? Para dar notícia àquelas mesmas pessoas que a desprezavam, o povo de Samaria. E ao chegar lá, ela proclama radiante e sem qualquer constrangimento a vinda daquele Messias prometido. E o povo de Samaria também ansiava por essa água viva e respondeu com entusiasmo a mensagem do Cristo. Ansiava. Quer dizer, a gente precisa querer, né, e receber para que aquilo faça efeito, né? Você sabe que anos depois até Jesus ordena que alguns discípulos fossem testemunhar lá em Samaria, né? Você pode ver em Atos, né, 1:8. E um diácono chamado Filipe abriu ali uma missão, tá? Contudo, quem foi a primeira pessoa a proclamar as boas-vindas de Jesus Cristo aos habitantes de Samaria? Foi essa mulher, a mulher pecadora e imoral que bebeu da água que Jesus ofereceu e foi perdoada, digamos assim, lavada, regenerada e nunca mais voltou a ter sede, né? Muito bem.
Por isso, nessa semana, né, que passou agora, nós estamos em abril, né, dia 18 de abril, nós consideramos o início, o nascimento da doutrina espírita, né? 18 de abril de 1857 foi publicado o primeiro livro do Espírito, né? O livro dos Espíritos, de 5 publicações de Allan Kardec, a Codificação Espírita, né? Que foi organizada por Allan Kardec. O Espiritismo, o que ele faz? Ele trata a natureza, a origem, o destino dos espíritos, bem como a relação, né, com esse mundo corporal dos espíritos com o mundo corporal. Allan Kardec, ele utiliza esse pseudônimo Allan Kardec, que é o nome dele em outra vida. O nome dele, naquela época, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era um pedagogo francês, era um discípulo de Pestalozzi, né? E muito assim, o Brasil é um dos 36 países ao redor do mundo, né? Com mais de 13 milhões de adeptos, e aqui no Brasil, o IBGE nos fala que desses 13 milhões, 3,8 milhões, né, são os seguidores, né? Allan Kardec dizia que o espiritismo, ele tinha 3 aspectos que a gente vai ver: científico, né? Porque você vê em Gênesis, né, muitas desmistificações de milagres e explicações científicas. Ele tenta, dentro do conhecimento da ciência da época. Os filósofos, ele geralmente fala sobre vários temas filosóficos, né, e religiosos, porque fala sobre Jesus, tanto que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que fala sobre a Bíblia, sobre o Novo Testamento. E Irmã Cidufo, no livro Lírios de Esperança, ela fala muito bonito sobre o Espiritismo. O Espiritismo dissecou a imortalidade, abriu panoramas para a gente analisar a continuidade da vida, desvendou aí a anatomia do céu e orientou como alcançá-lo. Por isso que ele foi considerado por nós, né, como consolador prometido por Jesus. É uma taça de água viva, desvendando, né, retirando alguns misticismos, algumas coisas que estavam mal entendidas, né, e que realmente passa a ser um consolador, né, porque quando nós descobrimos e compreendemos como a vida após a morte, né, que não adianta a gente retirar a nossa própria vida porque os problemas permanecem conosco, a vida existe lá do outro lado, que nós podemos encontrar as pessoas, os nossos entes queridos que lá já estão, né? Que nós vamos compreender que ninguém está ao nosso lado na nossa vida ao acaso, que tudo já é uma combinação para que nós possamos transformar laços de desamor em laços eternos de amor, né? De escolhas de outras vidas que não foram adequadas, criaram laços de inimizades, né? Quando nós vamos compreendendo e entendendo o porquê das dificuldades que atravessamos, porque quando nós compreendemos o que nós estamos passando, nós estamos por uma doença, temos que tomar uma medicação, né, que vai nos dar muita dor ou muito desconforto, mas nós sabemos que após tomarmos a medicação estaremos curados, nós conseguimos atravessar. O porquê de tudo faz com que a gente aceite melhor os problemas e as dificuldades. E assim, inúmeras coisas nós podemos dizer, né, que realmente, né, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, né, porque ele disse: eu estou indo, mas enviarei o Consolador, né, o Consolador, e a gente acredita, né? Nós sabemos que o Espiritismo realmente consola sobre diversas situações, sobre diversas implicações, né? E talvez seja também, né, uma água viva que vai, né, limpando, purificando, trazendo um olhar diferente, novo, e fazendo com que nós tenhamos escolhas diferentes, né, diante das explicações de Jesus, trazendo Jesus redivivo às nossas mentes e corações, né? Mas quem foi o maior consolador? Jesus, né? Jesus foi o maior consolador da humanidade. E a palavra consolador no dicionário quer dizer encorajador, aliviador, animador, confortador, alentador e saciador. Jesus, gente, é vida. E em toda a sua caminhada, ele tinha bondade
para todos. E nós temos inúmeros exemplos de como ele atuava, como ele oferecia a taça da água viva, que é a água do amor, onde ele distribuía o Deus amor, né, através dessa água viva para todos que atravessassem os seus caminhos. Se nós lembrarmos, por exemplo, Ananias, né, Jesus em espírito encaminha Ananias para tirar as escamas dos olhos de Saulo de Tarso. Para que Saulo se transformar em Paulo, ele precisava ver o mundo com outros olhos, né? Ele usa Ananias como uma ferramenta de amor. E ambos, Saulo e Ananias, provaram da água da vida, onde a fraternidade uniu e beneficiou a ambos. Se a gente lembrar aí a mulher adúltera, né? Jesus incentiva ela a novos caminhos. Ele olha para o lado e diz: atire a primeira pedra, quem nunca pecou? E aí nós vemos, né, alguns meio querendo, né, atirar, e Jesus escrevendo lá no chão, né, olha, ontem tu fez isso, ontem tu fez aquilo. E aí a pessoa desistia, né? E aí Jesus fala para ela: vá e não peques mais. Ela era uma mulher sedenta da água viva, né? E ela se dedicou após beber dessa taça, desse amor, desse olhar compreensível que Jesus fez, esse acolhimento, esse perdão, esse entendimento, esse encorajamento que ele dá a ela através, né, da sua fala, vá e não peques mais. Ela se dedica aos pobres e desvalidos após receber a água do amor. Se nós lembrarmos de Zaqueu, ele manda: Zaqueu, desce dessa árvore aí que eu vou na tua casa ter com você, com a sua família. E Zaqueu, ele era, né, mal visto pelos outros judeus, porque ele era um judeu cobrador de impostos para Roma, né, onde ele mesmo retirava algum para ele, né? Então, quando Jesus adentra no seu lar, ele traz a água viva. Zaqueu muda, transforma e diz: eu vou restituir 4 vezes aquele que eu usurpei e vou dividir metade dos meus bens com aqueles que são os desvalidos, né? Então Jesus oferece a ele a taça da água viva, da água do amor, né? E nós vamos vendo, né, que ele passa a seguir novos conceitos amorosos, cristãos, mudando, renovando as suas escolhas. Madalena, após a morte do mestre, após a crucificação, né, ela foi trabalhar cuidando dos leprosos e morre nas mãos, nos braços de João e de Maria, né? Ela é um exemplo de amor e abnegação, uma mulher lindíssima, onde tinha muitos adoradores nas suas épocas, né? Antes de conhecer, de beber da água viva que Jesus a ofereceu, ela conseguiu ver nas suas entranhas a beleza verdadeira, a beleza do amor, que esta água, né, lavou, purificou e transformou a sua própria vida. Jesus aí tem outros exemplos, tem vários exemplos, né? Mas Jesus nos mostra, né, que onde todos viam trevas, onde todos viam aridez, secura de sentimentos, né, o amor é a água viva oferecida por ele. Ele desprezava o que via e valorizava o que não via. E nós estamos sendo convidados para olhar na nossa volta, porque muitos que caminham conosco, a gente só vê aquilo que está externamente, esquece, né? E acaba desprezando o que não se vê. E aquilo que não se vê está no íntimo daquela pessoa, né? A importância de nós termos essa observação. O que é mais importante dentro de uma pessoa? É a essência de Deus. E Deus é amor, e todos nós temos a essência deste amor. E quando ele se desperta, ele ressurge e nossa vida se transforma. E foi por isso que, né, o próprio mestre, já em João 7, no versículo 37 e 38, numa festinha lá, né, Jesus se levanta e diz assim: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. De novo, Jesus fala: se você beber dessa água,
Você não só não vai ficar mais sedento, como você vai ser a própria torrente de água viva. Vamos dissecar um pouquinho melhor sobre isso? Naquela época, o coração era considerado o centro das emoções, né? O ser interior de alguém era o coração. Nós hoje, simbolicamente, dizemos, né, que as emoções é o coração. Mas, na verdade, as nossas emoções estão aqui, ó, no nosso cérebro, né? No nosso sentir, no nosso pensar. A essência, né? Jesus estava dizendo que a pessoa teria dentro de si uma fonte de alegria contínua e revigorante. A partir do momento que você se propõe a amar, né, você passa a ser essa fonte de amor. E o mestre está se referindo aí a Ezequiel, que era um profeta, né? Se você for lá no capítulo 47, no Velho Testamento, né, você vai ver que ele menciona, Ezequiel menciona torrentes de águas purificadas. Sabe o que Ezequiel estava fazendo? Ele estava lembrando, né? Lá no Velho Testamento, todos os judeus tinham esse conhecimento, né? Ele dizia ali no Velho Testamento que tem um rio, lá no Jardim do Éden, tem uma cachoeira, um rio torrencial, né? No Jardim do Éden, você pode ver lá em Gênesis 2:10, né? Ele diz que essa cachoeira, essa torrente de água purificada que está lá no Éden, era a vida fluindo de Deus para a sua criação. Então eles tinham esse conhecimento, né, dessa torrente de água que vinha de Deus, né? E aí, Ezequiel, nesse capítulo 47, ele menciona, né, sobre o templo de Jerusalém como fonte dessa água. Seria, digamos assim, o novo Jardim do Éden. Né? Ele diz que o templo de Jerusalém como fonte de águas que dão vida. Né? E aí, se você ler esse texto, você vai ver que ele fala dessa água, né, que sai lá de Jerusalém e vai se espalhando por todas as regiões. E vai até passando pelo Mar Morto e tornando o Mar Morto em mar de vida. Porque as águas, né, que sairiam lá de Jerusalém iriam trazer vida ao Mar Morto. Esse rio era um rio caudaloso que corria, né, do templo e mandaria para todas as regiões que ele irrigasse, iriam se formar árvores imensas com poderosos frutos. Então ele vai dizendo, né, que essa água que sairia, essa água viva, ele está fazendo aí um simbolismo lá de Israel. Ela se tornaria caudalosa, porque ela começa, ele fala, vai pelos tornozelos, depois ela tá no joelho, depois ela tá nos lombos, e por fim ela é tão caudalosa que nós temos que mergulhar de cabeça nesse rio. E sabe quem ele fala, né, que é esta água? O Filho do Homem, o Cristo que eles ansiosamente ainda esperam, né, que eles esperavam naquela época. Então Ezequiel, todos que estudavam a Torá, todos os judeus daquela época, entendiam bem, porque eles estudavam Ezequiel, eles sabiam sobre essa água viva, né? Que esse Cristo que viria de Israel e ele seria essa torrente de água que iria trazer vida por onde passasse, né? Trazendo vida, transformando tudo que era morto em vida. Né? Por isso que Jesus, quando está na festa, né? Ou Jesus, quando conversou lá com a samaritana, ele diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Porque ele está falando, né? Ele diz, eu sou o Cristo, eu sou a quem vocês estão esperando, eu sou essa água viva, né? Ele está falando da sede espiritual, né? Essa água viva seria os ensinamentos edificantes e consoladores que ele deixou. Pois quem dessedentar na fonte que jorra teria uma transformação real, uma transformação verdadeira através do Evangelho. E jamais teria sede de outros conhecimentos, já que tudo muda, né, à sua volta. A percepção à sua volta muda e transforma. Por que transforma? Porque você começa a aceitar a si mesmo, sem máscara, seus limites, até onde você vai, as suas possibilidades, as suas capacidades, seus dons. Você começa a não ter uma ilusão de si mesmo, acepção perfeita, correta, justa, como diz Emmanuel, nem mais nem menos sobre si mesmo. E isso faz que conhecimento de si mesmo faz com que você comece a compreender os outros também. Porque quando você começa a perceber que você tem, né, defeitos, que você tem
capacidade de errar também, você compreende também os erros das outras pessoas. E isso muda toda a sua vida, tudo à sua volta, muda e transforma. Promove um descortinar e um novo horizonte na sua vida. Né? Por quê? Porque se você está capacitado a operar dentro de você mesmo, essa profunda modificação, essa reforma, faz a mudança de tudo e a todos à nossa volta. A nossa postura modifica, não é mesmo? A nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Quando alguém, né, briga com a gente, fala injustamente, fala de uma maneira agressiva, nós olhamos e já bebemos dessa água da vida, nós olhamos e falamos de uma outra maneira. Buscamos a sabedoria do silêncio, né? A gente deixa dormir no assunto e aí no dia seguinte a gente já tem tudo mais amenizado, né? Aquelas emoções já estão mais aplacadas, aí a gente consegue usar a sabedoria e a gente começa a falar de uma maneira diferente, né? A gente começa a usar a sabedoria do que vai falar, como vai falar, para não ser uma palavra, como a gente diz, maldita. Dita numa hora errada, de uma maneira errada, de uma forma errada, que só complica a nossa vida. Por isso que quando nós bebemos dessa água da vida, né, essa água viva que Jesus nos ensina através de seus exemplos, nós começamos a usar a sabedoria do pensamento e do sentimento, né, modificando. Um silêncio é maravilhoso no momento que não está adequado a ser dito nada. Né? E aí no dia seguinte você consegue raciocinar melhor para responder melhor. Por isso que a mudança, a transformação, tudo à nossa volta muda, transforma a nossa vida, né? Provocando tantas mudanças nas outras pessoas também. Porque quando um não quer, dois não brigam, né? Aí não há aquele conflito que ia ser pequenininho, passa a ser gigantesco, mas quando a gente usa essa sabedoria, muda tudo. Cultura não é sabedoria. Uma pessoa pode ser muito culta, ter mestrado, doutorado e não saber, e não ter sabedoria para usar tudo que sabe, né? Por isso que a gente tem que prestar atenção, com cuidado, né? Como é que eu realmente estou agindo com as pessoas à minha volta? Como eu posso usar do meu conhecimento, dos meus estudos, para que eu possa ser um facilitador na vida dos outros e um facilitador na minha própria vida, certo? Por isso que Jesus dizia, do seu interior fluirão rios de água viva, certo? Porque começa a trazer uma mudança, uma transformação a todos à nossa volta, tanto na nossa vida profissional, tanto na nossa vida social, familiar, com os amiguinhos, né? Jesus assiste essa mudança em todos nós, à medida que nós usamos o amor como nosso referencial diário. A água viva, ela vai rompendo barreiras de desamor que deliberadamente colocamos nas escolhas desacertadas ao longo da nossa vida ou de outras vidas, né? Busquemos então beber do Mestre que traz vida renovada aos nossos dias. O Pai nos enviou o nosso amado Jesus como modelo para que a gente pudesse ter ingredientes suficientes para coordenar a nossa vontade a escolhas melhores, para que as oportunidades que Deus, né, nos oferece pudessem se transformar em consequências vantajosas na nossa evolução. Por isso eu termino com o Apocalipse 21:6 e diz assim: a quem quer que tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. Abraços fraternos.